Olá pessoal, eu sou a professora Mônica e essa é a nossa aula do dia 14 de agosto. A leitura de hoje é Monteiro Lobato, uma criança que ficou muito famosa aqui no Brasil. Quem vai contar essa história pra gente é a Fafá. Agora nós vamos ouvir uma cantiga, Terezinha de Jesus. E enquanto vocês ouvem essa cantiga, quero que vocês abram o livro de vocês na página 214. Na página 214, nós temos a letra dessa cantiga. Só que essa letra está escrita com 8 erros. Será que nós vamos conseguir descobrir quais são esses 8 erros? Ouçam a cantiga com atenção e tentem descobrir. Agora nós vamos fazer uma revisão das atividades de matemática. Nessa atividade, a gente vai brincar de quiz, revisando o que nós vimos na semana. Só tem uma alternativa correta para cada pergunta. Vocês devem escrever a palavra correspondente à resposta que vocês consideram certas, ok? Vamos começar? Pergunta 1. Para medir a altura, usa um instrumento chamado A. Balança, B. Termômetro, C. Fita métrica. A resposta que vocês acharem que é a certa, vocês vão escrever no caderno, ok? Perguntinha 2. 1 metro tem A. 100 centímetros, B. 10 centímetros ou C. 1000 centímetros. Escrevam a resposta que vocês acham certa. 3. Para medir coisas pequenas na escola, usamos um instrumento chamado A. Litro, B. Régua, C. Relógio. Escrevam a resposta que vocês acham certa. 4. O que usamos para medir as horas? A. Termômetro, B. Trena, C. Relógio. Pensem e escrevam a palavra correta. Perguntinha 5. A medida de um objeto na régua vai do 0 até o 8. Esse objeto mede A. 8 centímetros, B. 8 metros, C. 8 quilômetros. Pergunta 6. Qual número é o maior? 84 ou 48? Observem a dezena. Resposta A, alternativa A, 48, alternativa B, 84. Pergunta 7. Qual número é o maior? 137 ou 173? Alternativa A, 137, alternativa B, 173. Olhem a dezena. E a última pergunta do nosso quiz é: na sequência 103, 113, 123, 133 e 143, a regularidade é A. Contagem de 1 em 1, B. Contagem de 3 em 3 ou C. Contagem de 10 em 10. Pensem e escrevam a alternativa que vocês acham que está correta. Boa sorte, eu sei que vocês vão arrasar. Para ler e refletir. Os alimentos e as plantas. Que alimentos você costuma consumir na escola? E na sua casa? Você costuma comer frutas, verduras e legumes? As plantas e os animais são a base da alimentação humana. Veja algumas plantas que fazem parte da nossa alimentação. Mandioca, que também pode ser chamada de macaxeira ou aipim. Laranja e o feijão. Agora nós vamos conhecer as partes das plantas. A gente vai ler o texto e depois escrever a parte de cada uma delas. A raiz é a parte da planta que geralmente fica debaixo do solo.
nas plantas terrestres e dentro da água nas plantas aquáticas. O caule transporta a água e os sais minerais absorvidos pelas raízes e os nutrientes produzidos nas folhas para todas as partes da planta. A partir da flor, são formados os frutos e as sementes. E a folha produz o alimento da planta utilizando a água, a luz solar e o ar do ambiente. Para simplificar, a professora trouxe aqui uma imagem bem simples e bem clara para ajudar. A flor, que depois vira o fruto, as folhas, o caule e, por fim, a raiz, que fica embaixo da terra quando a planta é terrestre e dentro da água quando a planta é aquática. Então, essas são as partes da planta. Que tal a gente fazer um desenho bem bonito, bem colorido e especificar as partes da planta? Você pode usar metade da folha de um caderno para fazer esse desenho bem colorido para a professora. Não esqueça de escrever cada parte que a planta tem. Eu trouxe aqui para vocês observarem uma pirâmide alimentar, onde tem os alimentos que nós devemos consumir com mais frequência, na ordem, os que a gente precisa de maior quantidade, que o nosso corpo precisa, e dos alimentos que a gente deve consumir só um pouquinho, só uma porçãozinha por dia já é suficiente. Então, os que a gente deve se alimentar com mais frequência, os pães e as farinhas, que a gente deve comer com mais frequência também, as frutas, os legumes e as verduras, os grãos, as carnes e os lácteos, que são os leites, os queijos e as manteigas, e aqueles que a gente deve consumir só um pouquinho, as gorduras e os açúcares. Para simplificar, tem aqui um pratinho com as porções corretas. Um pouco de cereais, de farinhas, que é arroz, feijão, os grãos, mandioca, batata, frutas, verduras e legumes, metade dos alimentos que a gente deve consumir são esses. E a outra parte a gente deve dividir entre as carnes e os lácteos. Por hoje é só. Bom apetite e um excelente final de semana para todos vocês!